Voltei e agora para o desafio e uma instrução importantíssima. O que eu vou passar hoje de instrução para vocês é muito importante para qualquer um, seja em concurso, seja no seu dia a dia. Então, quem não conhece o canal, tá chegando, muitos chegam, por isso que eu repito isso daí. Compartilhem com os amigos, clica no bonequinho, clica em seguir. Compartilhe com os seus seguidores o desafio. E para quem não conhece, tem um canal do YouTube que eu criei recentemente. Preciso de 500 inscrições para colocar o nome no canal. Então, se vocês puderem, é só pesquisar lá para underline concursos, como se fosse pesquisar um vídeo, que vocês vão achar nosso canal. Se inscrevam e compartilhem com os amigos também. Nós vamos falar sobre acentuação. Não vamos falar tudo, porque a acentuação tem bastante coisa, mas o que eu vou falar vai resolver o seu problema em torno de 80 a 90%. Então, o desafio é esse daqui. Identifique as palavras que não são paroxítonas. Acentuação, vocês vão ter que saber o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona, que veremos depois. Uma coisa importante quando você vai resolver qualquer questão de concurso: se você não souber interpretar ou não prestar muita atenção, você pode cair num erro simples, que é o que? De não ler. Então, tomem cuidado, porque já começa por aqui, tá, gente? Existe uma palavra não. Geralmente, o que se faz? Se frisa a palavra não quando ela existe, para não cair no equívoco. Eu, geralmente, até escrevo grande assim, à mão, não, ou algo do tipo, para eu sempre lembrar, porque senão você para de olhar lá para cima, você já começa a procurar a certa. Porque, na verdade, está o inverso, tá? Já começa por aí. Só que para responder a este desafio, é muito importante que vocês saibam a questão das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas e acentuações, tá? Então eu vou passar uma dica, algumas dicas importantíssimas que vai matar assim a dúvida de vocês em muitas. Matemática nós vamos passar também depois, né? Então vamos começar as dicas. Primeiro, se falar em acentuação e a gente responder depois o desafio qual estava correto, a gente tem que saber lembrar, quem não lembra, quem são as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, quem são? Vamos lá, as oxítonas. As oxítonas são a última tônica. A última tônica, Marco? O que é isso? A última forte, a última palavra que enfatiza. Ou seja, qual é a tônica? A palavra mais forte, mesmo que ela não seja acentuada, tá? Às vezes você fala assim, mas tônica é só quando tem acento. Não, é quando ela é a mais forte. Então, na palavra café, se separarmos as sílabas de café, vai ficar aqui, café. A última é a palavra fé, a penúltima é a palavra cá. Então, a forte é a fé. Se a fé é a forte, a fé é a última, é uma oxítona. Então, palavra oxítona é a última, ok? É a sílaba que entoa mais forte, como foi colocado Amaro Chagas aí, M. Amaro Chagas. Então, a mais forte. Qual é a mais forte da palavra café? É a última. Separando sílaba, é a última sílaba. Então, é oxítona, é a última. Bom, paroxítonas. Quem são as paroxítonas? É a sílaba tônica, que é a sílaba forte, né? Sendo que ela é identificada na separação silábica como a penúltima. Por exemplo, lata. A forte é lata. Então, o lá é o mais forte aqui. É a sílaba tônica. Pode ver que ela não está acentuada, mas é a tônica. Então, é a penúltima. A última é o tá, mas não é a forte. A forte é a palavra lá. Como ela é a penúltima, essa é uma palavra paroxítona. E proparoxítona? Quando é a antepenúltima. Então, aqui é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Qual é a forte? É essa que está acentuada, máquina. Então, como ela é a antepenúltima, não é a última, não é a penúltima, e sim a antepenúltima. Então, a antepenúltima é a proparoxítona. Ok. Então, última oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima proparoxítona. Quando for a antepenúltima é proparoxítona.
Tá bom, Marco, e se vier antes da proparoxítona, qual que é? Não é nenhuma, porque não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que tem uma acentuação antes da antepenúltima sílaba. Para aqui. Paroxítona, por exemplo, ela é uma proparoxítona. Por quê? Está dividida aqui, ó, entre, ó, se fosse a forte é o to, também não é paroxítona, a forte é o xi, então é uma proparoxítona. Legal. Dica: toda proparoxítona é acentuada. Vamos falar sobre as acentuações já. Regra básica de acentuação, gente, isso vocês anotem se possível. Quem não puder anotar, dá um print. Quem não puder dar um print, assiste novamente. Mas não percam essas dicas de acentuações, é básica. Existem exceções, mas essas regras são importantes, muito importantes mesmo, tá? Para o seu dia a dia, você vai notar isso daí no seu dia a dia. Muitos ficam na dúvida, isso é muito... Não acentua a palavra essa ou aquela. Isso é muito comum no dia a dia, eu vejo constantemente, porque não se decoram regras simples. E como é que se decora, Marco? Passou daqui, pega um livro ou qualquer palavra, sequência de palavras, um texto na internet e vai lendo e tenta identificar com essas regras. Já vai te ajudar na fixação. Não adianta você chegar, estudar aqui e sair e jogar bola, fazer qualquer outra coisa, tá? Vamos lá. Então, as oxítonas nós sabemos que são as últimas sílabas nas palavras, certo? Então, as terminadas em a, e, o, em ens, eu troquei aí o, a, e, em, ens. Mas a, e, o, em, ens, que seja o, a, as vogais o, a, e, em, ens, se é forma oxítona terminada. Nessas vogais, ou, em, ou, ens, elas têm obrigatoriamente que ser acentuadas. Vamos ficar mais claro. Como? Vamos dar uns exemplos. Então aqui, ó, terminadas em o, a, e, em, ou, ens. Cipó é uma oxítona? Sim, a forte está aqui. Terminou em O, terminou, está na regra, ó. A, E, O. Acentua. Sofá. Olha aqui, ó. Toró. Beleza? Então, a sílaba tônica é oxítona? É. Terminou em A, E, O, em ou ens? Sim. É obrigatório acentuar. Ó, terminou em E. Terminou, mas aqui está em es, não está em é, só que é plural. Se você acentua, vocês também, tá? Singular ou plural. Então, os, as, em, o, e, es. Então, no plural também. Olha a palavra também. Por que também é acentuada? Porque é uma oxítona e é uma oxítona terminada em, que é a regra de acentuação da oxítona. Parabéns, terminada em ens, tá? Essa é a regra da oxítona. Se você decorar a regra da oxítona, você vai praticamente eliminar 70 a 80% das regras de acentuações. Por quê? O pessoal tem muito medo das paroxítonas. Vixe, a paroxítona o bicho pega, porque é muita coisa, é difícil, mas não é bem assim. E eu vou dar a dica de ouro para vocês na questão de acentuação das paroxítonas. Vamos para as paroxítonas agora. As paroxítonas, existe um monte de regras que vocês vão ver aí, se você procurar na internet, em livros. A palavra roxinol, roxinol, RX, NL, se terminar com tudo isso, acentua. Calma. Se você decorou as oxítonas, você vai matar as paroxítonas, você vai eliminar na hora de acentuar as paroxítonas. Como? Vamos lá. Se a palavra é uma paroxítona, Marco, é uma paroxítona, eu acentuo ou não? Você vai analisar o quê? Vai analisar o final da palavra. O final da palavra cai na regra da oxítona? Se no final da palavra não cai na regra da oxítona, prestem bem atenção, assistam novamente, se tiver dúvida, depois eu vou postar no YouTube. Essa dica é importante. Se a palavra é uma paroxítona e o final dela não se o final dela é uma regra da oxítona, a palavra é uma paroxítona, mas termina em A, por exemplo, eu devo acentuar? Não, porque nós estamos falando de regra de oxítona, então não acentua. Marco, mas a
palavra é uma paroxítona e não caiu nas regras das oxítonas. Acentuo? Sim, acentua. Você não precisa de decorar as paroxítonas, basta decorar as oxítonas. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Retrátil. Eu coloquei a separação silábica para ficar claro. Retrátil é uma paroxítona. Sim, porque é forte, é a palavra tra. Ok. Aqui, ó, tra. Agora eu pergunto, acentua ou não? É só basta você ver o final. O final é uma terminação da regra da oxítona? Termina em O, termina em A, termina em ENS? Não. Então eu acentuo. Ah, Marco, mas e se retrátil terminasse com O, por exemplo? Se fosse retrato? Não. Por que retrato não é acentuado? Porque termina com O. E O é regra de oxítona. Vocês estão entendendo a dica? Se termina numa regra de oxítona, não precisa acentuar. Agora, se a paroxítona termina em qualquer outra palavra que não seja nessas da oxítona, aí sim. Vamos a outra aqui, lápis. Lápis não é plural de lápis, é lápis mesmo. Termina com A, E, O, em ou ens? Não. Então vamos acentuar. Beleza. Eu não preciso decorar um monte de regra de paroxítona, basta eu saber as oxítonas. Álbum termina com A, E, O, em ou ens? Não. Ótimo, então eu posso acentuar tranquilamente. Muitos professores, eu não lembro de ter também recebido essas regras. Eu aprendi com o tempo em diversos cursos, livros, online e por aí foi. Aí a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai entendendo que essas regras, você vê, mata um monte de acentuação. O que a gente tem que decorar, às vezes, eles passam o quê? Um monte de regra de paroxítona. Acentua a paroxítona terminada em L, S, X, não sei o que. Não, esquece tudo isso. Você olha, é uma paroxítona, legal. Está terminando numa regra de oxítona? Não. Opa, acentuo. É isso daí. Tá? Bom, vamos lá. Existe uma outra, tá? Ah, legal. Legal, Bruno. Então existe uma outra regra, existem outras, tá? Regras de acentuações. Mas isso já vai eliminar 70% a 80% das acentuações do que estamos vendo hoje. Existe uma outra regra que cai muito nas paroxítonas, que é uma exceção daquilo que a gente acabou de ver. Então, paroxítonas terminadas em ditongo. Depois eu vou passar uma aula só sobre ditongo, tritongo e hiato, para a gente firmar melhor, tá? Mas, por exemplo, secretária. Opa, terminou em A, Marco. Secretária. Você falou para mim que secretária é uma paroxítona, só que está terminando em A. Por que foi acentuado? Se você acabou de falar que as terminadas em A, E, O, em ens, que é as regras oxítonas, se fosse terminada nela, eu não posso acentuar, você falou. Não pode mesmo. Porém, a exceção é ditongo. Terminou em ditongo, o que é ditongo? É a junção, não caio no erro, depois eu vou falar sobre isso, de uma semivogal com uma vogal. As vogais são só as letras A, E e O, tá? Essas são as vogais. A E e O. Opa, ó. As semivogais é I e a letra U, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Então, secretária, você não separa isso daqui, é um ditongo. Ele vai ficar na sílaba dessa forma que está aqui, secretária. Terminou em ditongo, é uma paroxítona. Terminou em ditongo? Sim. Então acentua. Por isso que armário também é. Olha só. Armário. Não pode separar isso. Terminou em ditongo, acentua se for paroxítona. Essa é a exceção. Então, vamos à última, que revisem. Quem está com dificuldade de lembrar, revisem ou assistem esse vídeo novamente ou procurem outros. As proparoxítonas são as mais fáceis, porque todas são acentuadas. Todas. Por exemplo, a própria palavra proparoxítona, ela é acentuada, assim como todas as palavras proparoxítonas, obrigatoriamente, são todas acentuadas. Vamos explicar então ao desafio para quem respondeu aí, conferir o que estava certo e o que estava errado, tá? Existem outras regras de acentuações, existem outras exceções, mas o básico foi o que eu acabei de passar, tá, gente? Não foge muito daquilo, vocês vão responder muita coisa, tirar muita dúvida. Só com essas regras que eu passei hoje já vai dar para ajudar bastante. Bom, vamos explicar aqui, ó.
A primeira perguntaram, isso daí é um verbo ou é um pronome, né? E aí tem a flexão do verbo estar e tem o pronome demonstrativo esta, tá? Depende da acentuação. Se tivesse uma acentuação, seria estar, que é a flexão do verbo estar, mas não tá. Não tem uma acentuação. A grafia está correta, tá? Bom, então a palavra é esta. Então, muita gente tem dificuldade de achar a tônica. Então, a tônica dessa primeira aqui, ó, é esta. Se tivesse acentuação aqui, seria está, se tivesse acentuação no A. Mas não, é um pronome demonstrativo mesmo, e não uma flexão do verbo. Então, esta e não está. Beleza. A segunda opção que é aqui, jaca. Então, jaca. Jaca é uma paroxítona. Aliás, está, esta eu não falei. Esta. Então não é a última e sim a penúltima, então é uma paroxítona. Jaca. Jaca também, a forte é a palavra já, é uma paroxítona. E agora, você fala assim, tá bom, Marco, e essa aqui é mister ou mister? As palavras de baixo, elas são muito difíceis, e eu já vi cair em concursos perguntando dessa forma, quais delas eram paroxítonas ou quais delas eram oxítonas. E aí fica difícil. Mister ou mister, Nobel ou Nobel. Se você sabe a regra de acentuação, você vai entender se ela é paroxítona ou oxítona. Porque ele está falando assim, identifique as palavras que não são paroxítonas. Ele não está falando de grafia, as grafias estão corretas, tá? Então, elas estão corretas, basta você identificar qual é a tônica. Então eu vou te falar, se fosse, você falar assim, não, é mister, vamos supor que você fala que é mister, a tônica seria essa daqui. Ah, Marco, é mister, desculpa, é mister, ela é uma paroxítona também, mister. Então vamos à regra, se você está falando que ela é uma paroxítona terminada em AEO, em OENS? Não, ela não cai na regra da oxítona. Então, se você falar que é mister, ela não cai na regra de AEO em ENS. Se não cai na regra de oxítona, teria que estar acentuada. Se ela não está acentuada, vamos lá, vou colocar aqui, ó. Essa daqui é uma oxítona, tá? É uma oxítona A3, tá? Bom, A4. Se você falar que é Nobel, prêmio Nobel, né? Se você fala assim, ah, é um prêmio Nobel. Bom, prêmio Nobel, então tá. Se você está falando que é um prêmio Nobel, você está falando que ela é uma paroxítona. Se for uma paroxítona, aí você vai analisar. Está terminando na regra da oxítona? AEO em ENS? Não está terminando na regra da oxítona. Então ela deveria estar acentuada. Ou seja, ela não é uma paroxítona. Essa aqui, a tônica, também é essa aqui, ó, é Nobel. Ou seja, lá Maravilha 21. A palavra mister e a palavra Nobel são ambas oxítonas. Ambas oxítonas. Ambas. Ó, esta e esta. Ambas oxítonas, tá? Então, gente, resumindo, tá? Resumindo, a palavra mister, oxítona, e a palavra Nobel é oxítona. Quais não são paroxítonas? A3 e A4. Essa é a resposta correta. A3 e A4 não são. Porque se você falar que A3 é paroxítona, teria que estar acentuado. E se você falar que A4 é paroxítona, também deveria estar acentuada. Como não estão, isso quer dizer que elas são ambas oxítonas, tá? Revejam isso daqui para vocês entenderem quem não entendeu, ok? Ou seja, vou só fazer a última observação aqui. Então, para quem não entendeu, a palavra mister não pode ser mister, porque se fosse mister teria que estar acentuada. E a palavra Nobel não é Nobel, e se fosse Nobel teria que estar acentuada, porque ambas não terminam na regra de oxítona, como acabamos de dizer
aí quando explicamos sobre as oxítonas no vídeo anterior, quem não pegou. Uma dica para fechar a noite aí, qual é a tônica dessa palavra aí? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Como identificar uma tônica? Eu vou dar uma dica legal que eu aprendi uma vez. Nem para todo mundo serve, mas tem gente... Ah, Marco, mas eu tenho uma dificuldade grande de identificar. Vou dar uma dica que eu aprendi, tá? Vou até virar aqui. Não vou virar não, porque eu vou ficar fazendo careta. Que eu aprendi com uma professora muito show de bola. E ela falou o seguinte: você não consegue identificar se é paroxítona, se é oxítona ou proparoxítona a palavra. Tente fazer da seguinte forma, prestem atenção. E aí é o seguinte, por exemplo, casebre, eu não sei qual é a tônica, não sei qual é a forte. Como é que eu faço? Imagine como casebre, o nome do amigo, um amigo casebre. E ele mora lá naquela casa nos fundos que tem um quintal gigante, você tem que chamar ele. Então você chama a palavra como se fosse ele. Casebre! Casebre! Qual a palavra que você força mais e segura mais tempo? Casebre! Olha o Zé aí aparecendo, que é a tônica, ou seja, é uma paroxítona como todos falaram aí. Então, casebre, pronto, matou. Ah, palavra, qual que é a sílaba tônica de palavra? Ah, palavra é o nome da sua amiga, você tem que chamar ela, novamente. Palavra, olha aí o lá, entendeu? Bom, legal. Essa é a dica. Imagine vocês no concurso público. Agora eu vou fazer um negócio legal. Imagine vocês no concurso público e na dúvida se a tônica é essa ou aquela, e começa lá, né? Casebre! Lendo a prova, casebre. Todo mundo do lado vai se assustar, não vai entender nada, vai perder a concentração e você vai acertar a palavra. Olha que legal. Cuidado, hein? Faz isso, né? Ah, legal. Tem gente que já faz isso. Fica aí a dica, galera. E aí tá o e-mail, contato para concursos@gmail.com. Valeu, valeu.